Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Estava vendo a live do nosso querido Daniel, pastor Cajadinho, acerca do dízimo. E ele explicou muito bem acerca do dízimo. Aí eu não sei porque tem tantas pessoas revoltadas ou falando acerca desse assunto. Mas o que eu quero dizer para você que está aí do outro lado e que vai posteriormente nos ouvir é o seguinte: o dízimo foi instituído para Israel, ou seja, para o povo judeu. Foi instituído para aquele povo naquela época. Hoje o sistema de impostos, deles é completamente diferente do que era antigamente, mas foi instituído para eles. No Novo Testamento, na Nova Aliança, nós não vemos um único versículo ou não vemos uma única citação de Jesus ou dos apóstolos falando acerca do dízimo, ou seja, mandando o povo dar o dízimo, o povo que estava se convertendo ao cristianismo. Então a primeira coisa que nós precisamos entender na realidade é o seguinte: você precisa entender o seguinte, que judaísmo é uma coisa e cristianismo é outra coisa totalmente diferente. Você está entendendo? Não existe uma coisa não se alia à outra. Judaísmo é uma coisa, cristianismo é outra, Judaísmo são para os judeus e cristianismo para todos aqueles que aceitarem Jesus como o único Salvador. Então, se você aceitou Jesus como seu Salvador, meu amigo, você passou a ser cristão. Você não se converteu ao judaísmo. Ao contrário, as pessoas que se convertiam ao judaísmo, e Paulo chegava na sinagoga pregando, elas se convertiam automaticamente ao cristianismo. Se você começar a ler o Novo Testamento, você vai identificar isso aí com muita facilidade. Que os gentios que se convertiam ao judaísmo, posterior se convertiam também de verdade ao cristianismo. Então o dízimo é uma instituição, ou foi instituído, melhor dizendo, para os judeus, para a tribo de Levi, sustento da tribo de Levi, para os órfãos, para as viúvas. Já no Novo Testamento existe uma forma de contribuição, mas não é a forma de dízimo, e sim de oferta voluntária, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 9, e você pode acompanhar a leitura lá. Tirando esse tipo de contribuição, que é voluntária, não existe outra forma de contribuição. As pessoas hoje pegam, na realidade, a antiga aliança, o Velho Testamento, e fazem dela uma doutrina, Mas nós vemos aí que nós vivemos uma nova vida com Jesus. E o apóstolo Paulo citou e disse muito bem: eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quando a Bíblia diz que tudo se fez novo, nós estamos falando de uma nova aliança, de uma nova perspectiva de vida, de um povo que um dia foi rejeitado e que agora faz parte, por adoção, os filhos de Deus, e assim sucessivamente. Então essa questão do dízimo é muito polêmica, mas tá aí para você. Se você não quiser concordar comigo também, você não é obrigado. Porém, a Bíblia está aí para ser lida e interpretada da maneira correta, Então eu quero dizer para você que está aí do outro lado que, se você é judeu, você tem que dar o seu dízimo, tem que contribuir. Você tem que separá-lo, tem que mandar para Israel, para a tribo de Levi. Agora, se você quer ser um cristão judeu, aí você também tem que fazer isso. Você tem que juntar tudo e mandar para a tribo de Levi. Por quê? Porque se você não estiver mandando o seu dízimo para a tribo de Levi, você não está cumprindo o mandamento. E aí? Se você der o dízimo e não cumprir o mandamento, fica estranho, não fica? É muito, muito estranho mesmo. Por quê? Porque levai todos os dízimos à casa do tesouro. Aonde? É aqui no Brasil? É em Israel. A casa do tesouro que a Bíblia está citando é em Israel. Você tem então que pegar o seu dízimo, a sua contribuição, juntar em um envelope ou pôr numa conta bancária e mandar para lá. Você tem que procurar o sacerdote lá, a tribo de Levi, e você falar assim: eu sou da igreja cristã,
sou convertido ao judaísmo cristão e eu quero contribuir com a dízimo para o povo de Israel. Aí você vai lá e contribui. Aí você vai estar fazendo a coisa certa, a coisa correta, tá bom? Deus abençoe. Eu sei que o irmão Cajadinho vai editar esse negócio aí, mas não tem problema não. É só minha humilde opinião, né? Uma opinião bíblica, né? E uma coisa que eu gosto sempre de dizer é o seguinte, irmãos. Você que está me ouvindo do outro lado, sendo irmão em Cristo Jesus ou não, é que nós temos que ser racionais. Então, o que é velho já era. Nós vivemos algo novo. Agora estamos esperando por algo novo. Então, presta atenção nisso aí, que você vai se dar bem na sua vida espiritual. Você vai prosperar e vai ser abençoado. Tá bom? Deus abençoe.